A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, como vocês estão, tudo bem? Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento em que nós nos colocamos a buscar diante do Senhor tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos para termos uma vida completamente abençoada, uma vida completamente direcionada pelo nosso Deus, direcionada pelo nosso Pai. Então você que está chegando, já esteja compartilhando, já esteja fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade, de todo o ensinamento, para que possamos ser agora canal nas mãos do Senhor. Eu quero que você esteja compartilhando aí, eu quero que você já esteja fazendo com que mais pessoas estejam junto conosco, aprendendo acerca da palavra, tomando posse daquilo que o nosso Deus, o nosso Pai, de fato Ele deseja, Ele quer nos ensinar, amém? É muito importante que nós possamos estar sempre meditando na palavra, porque quanto mais nós meditarmos na palavra, quanto mais nós estivermos aprendendo acerca daquilo que o Senhor, Ele deseja, né? Ele quer nos ensinar, vai ser mais fácil, vai ser melhor para que haja crescimento, para que haja diante de cada um de nós essa perspectiva, esse grande momento diante do Senhor. Estou vendo aí o Eric, estou vendo aqui também a nossa evangelista Hilda. Deus esteja abençoando vocês, meus amados, de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. Eu estou aqui compartilhando, Alex Reis também já chegou aí. Nós estamos já fazendo a nossa parte aqui, levando essa palavra de hoje a mais pessoas. Façam o mesmo aí, compartilha aí, irmã Filomena, também já está chegando. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja prosperando a vida de todos vocês de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. Já pega a palavra de Deus. Eu estava meditando hoje durante o dia na passagem que nós usamos também na conferência profética Família em Glória, nesse domingo passado, na reunião da manhã, e eu meditava, via o quanto era poderosa aquela palavra de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 11. Já vai pegando aí o Evangelho, já vai tomando nas mãos aí, para que possamos aprender mais sobre este momento. Nós falávamos cerca de disciplina, a disciplina na igreja, a disciplina da igreja, e Deus falou muito conosco. E esta passagem, ela ficou marcada na minha memória, ficou guardada em meu coração, e hoje, durante o dia, eu fiquei meditando nela, eu fiquei trazendo ela à memória, e muito o Senhor falou comigo, de uma forma muito gloriosa, de uma maneira muito poderosa. O Senhor foi falando, Ele foi ministrando ao meu coração, Ele foi me dando clareza daquilo que Ele queria realmente trazer para nós hoje, neste momento da palavra, nesse momento da reflexão. E olha que coisa maravilhosa, eu vou ler aqui, para a gente dar início, né, a esse estudo de hoje. Está escrito assim, ó: e na verdade toda correção, ao presente, ao momento, não parece ser de gozo, não parece ser de alegria. Meu irmão Reginaldo está chegando, a paz, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então o que nós aprendemos aqui, e já até havíamos falado dentro da conferência Família em Glória, que muitas das vezes, quando somos disciplinados, quando o Senhor nos coloca a ser corrigidos, ou de uma certa maneira passamos pela disciplina no Senhor, a primeiro momento, né, a primeiro modo, nada é agradável, a gente fica chateado. Eu até perguntava para a igreja, né, quem aqui gosta de ser chamado a atenção? Quem aqui gosta, hein, irmão Saulo? Quem aqui entre nós é uma pessoa assim que acha normal ser chamado a atenção? Ninguém concordou. Ninguém, nem eu, nenhum de vocês, nenhum de nós gostamos de sermos chamados a atenção. Por quê? Porque isso está já no coração do ser humano. A gente é dotado por aquele sentimento de sermos honrados, sermos tidos como exemplos, mas quando somos chamados à atenção, irmã Vicentina está chegando, minha mãe também, Maria das Dores, a paz, benção. Nós vamos vendo aqui, a Sônia Ferreira também está chegando.
Nós vamos percebendo que quando a pessoa ela passa por esse processo, esse inteirinho, né, de ser corrigida, ninguém fica satisfeito. Nenhum de nós ficamos, vamos dizer, alegres. Só que esta correção, né, essa disciplina, nós aprendíamos também, irmã Arlete, interessante que disciplina significa não só corrigir, mas também dar ensinamento, dar também para a pessoa conhecimento, porque disciplina, segundo o dicionário, é também dado esse nome a matérias, vamos dizer assim, a disciplinas que serão aprendidas em um curso, em um estudo, em uma faculdade, em uma sala de aula. Então a disciplina também serve para nos dar entendimento, crescimento, nos proporcionar um crescimento, nos tirar da zona de conforto. E aí eu até usava um exemplo muito interessante, quando eu estava falando lá na conferência, né, Família em Glória, eu citava o exemplo de Jó. Vamos analisar. Jó ele tem o próprio testemunho da sua vida como algo que Deus usa para justificar quem ele era diante do inimigo. Deus falou assim, Jó é um homem reto, é um homem íntegro, sincero, é um homem que se desvia do mal, é um homem que ele tinha todas as qualificações necessárias para aquele que busca e caminha lado a lado com Deus. Mas nem por isso Jó não deixa de passar por uma disciplina, por um momento aonde Jó, na verdade, ele vai passar por um período que vai gerar na vida dele um crescimento. Ou seja, por que Jó está passando por tudo aquilo? Ele mesmo questiona, né? Senhor, por que isso está me sobrevivendo agora? Por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi meus filhos? Por que eu perdi agora, vamos dizer, parte de tudo aquilo que o Senhor me deu? Por que a minha pele está cheia de chagas? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Jó, ele questiona. Ele se coloca a questionar a Deus. Ele se coloca a perguntar a Deus por que aquilo estava acontecendo na vida dele. Mal sabia Jó que ele estava passando por tudo aquilo que aos olhos de muitas pessoas parece ser uma correção, parece que é um trabalhar de Deus, parece que ele está colhendo o que ele havia plantado, mas não tem nada a ver. Jó, na verdade, ele está passando por uma disciplina para que a fé dele venha a ser provada, para que a fé dele seja aumentada, para que a experiência que Jó ele passa a possuir leve ele a um patamar mais excelente. Aí quando eu estava meditando com o Senhor hoje, eu vi que Jó não foi o único, não fora o único a quem Deus levou a passar por esse tipo de disciplina. Se nós analisarmos, Abraão passou pela disciplina. Abraão, para se tornar aquele homem gigantesco que ele realmente se torna no caminhar com Deus, ele teve que passar por momentos difíceis, mesmo não estando errando. E José então, gente, quando nós falamos de José, que não havia feito nada de errado, estava com a vida completamente segundo, né, o patamar de fidelidade, de responsabilidade, alguém que se desviava de todo tipo de conduta errônea, José que estava ali no Egito, mas se mantinha íntegro, a fidelidade a Deus, não queria nunca pecar jamais contra o Senhor e contra o seu patrão, e mesmo assim ele passa por uma correção indevida, que não lhe caberia, porque ele não havia cometido dano algum, ele não tinha gerado prejuízo algum à mulher de Potifar, ou até mesmo Potifar. José estava ali tranquilo, mas mesmo assim Deus permite, Deus deixa que José passe por aquele processo que aos olhos de muitas pessoas parecia ser uma correção, parecia ser um trabalhar da parte de Deus na vida dele, porque ele poderia ter errado, poderia ter cometido algum erro. E na verdade era um processo para o crescimento, o amadurecimento na vida de José. Então vamos analisar isso hoje. Quando nós somos levados a passar pela disciplina que é o crescimento, o aprendizado de Deus, ainda que aos olhos do homem, tudo pareça ser, vamos dizer assim, uma correção ou até mesmo um castigo da parte de Deus em nossas vidas,
permaneça firme. Não se deixe abater por nenhum tipo de crítica. Creia que tudo isso, quando terminar, tudo isso quando se concluir, vai fazer com que a sua fé esteja muito mais amadurecida. A sua fé vai estar muito mais alicerçada. José, ele termina o ciclo de toda essa disciplina, ele passa por todo esse grande processo de Deus, se tornando um homem muito melhor, um homem muito mais preparado do que aquele jovem que saiu da terra lá que ele estava, que sai da casa de seu pai e que é levado para a terra do Egito. Jó, ele termina todo o processo da disciplina de Deus. Ao chegar ao capítulo de número 42, Jó é outro. Jó, ele tem uma experiência com Deus que antes ele não havia experimentado. Jó tem uma vivência com Deus muito maior do que antes. Então, olha bem, se eles estivessem ignorado o processo, se eles não tivessem recebido ou aceitado essa correção ou essa disciplina de Deus que estava ensinando eles a aumentar a fé, eles teriam permanecido no mesmo estado, na mesma posição que antes. Mas por eles terem confiado em Deus, cresceram, desenvolveram. Nós vamos ter uma outra ideia muito grande. Por exemplo, Jonas passou pela disciplina de Deus. Ele fugiu, creio que sim, mas ele entendeu quando estava dentro do ventre daquele peixe que Deus tinha um propósito para ele. Ele tinha um grande propósito de Deus para se cumprir na sua vida. E foi válido. Davi passou pela disciplina, Davi passou pelo processo de Deus e se tornou um homem grandioso. Você quer ver uma coisa? Eu penso assim, se Davi ele não tivesse passado pelo processo da disciplina, se Davi não tivesse se tornado esse homem segundo o coração de Deus, aprendendo com seus erros e aceitando a correção e a disciplina de Deus, Davi teria impedido que Salomão se tornasse uma figura importante dentro do reino. Você quer ver uma coisa? Quando Davi ele está ali, vamos dizer assim, sendo preparado para assumir o reino de Israel, ele era muito jovem. E ele vai crescendo e vai se aperfeiçoando na intimidade com Deus. Aí chega um ponto que Davi ele peca, ele comete aquele deslize, comete aquela falha, que foi uma sucessiva escala de falhas. Deixou de ir para a guerra, dormiu até mais do que devia, não se preocupou com o cenário da guerra, mas quis passear dentro do reino, cobiçou o que não lhe era próprio, começou a olhar no terreno daquele que era o seu próximo, viu a mulher de um dos seus homens mais confiáveis e desejou-a, possuiu-a, mentiu, maquinou mal, projetou a morte de seu soldado, fez com que a mulher viesse a estar envergonhada. Tudo isso gerou e culminou na morte do seu filho. Mas Davi, ao invés de ficar chateado, começar a murmurar, ele se coloca a prostrar-se diante de Deus. E ele vai clamar ao Senhor. Aí quando Deus, ele fala assim, não tem jeito. A criança, ela vai morrer mesmo, e a criança morre. Aí Davi, ele se levanta, ele toma banho, ele come, e ele vai para o templo, ele vai para a casa de Deus. Ele prossegue naquele intento, que Deus tinha para ele, que era ser o rei de Israel. Davi, ele não se abate, ele cresceu, ele amadureceu. E se Davi não tivesse passado por este momento, se Davi não tivesse se tornado este homem gigantesco que ele se torna depois de tudo isso que ele passa, Salomão nunca teria o sucesso que ele obteve. Porque é como eu virasse para você agora e falasse assim, vocês conhecem o Filipe, filho do Expedito? Pai, pastor, quem é Filipe, filho do Expedito? Eu não estou entendendo nada que o senhor está falando. É isso que eu estou querendo que você entenda.
Salomão seria filho de um Davi qualquer. Salomão seria mais um filho de um homem chamado Davi que ninguém iria conhecer. Mas aquele processo da disciplina na vida de Davi o fez ser conhecido mundialmente por intermédio da palavra como homem segundo o coração de Deus. Que quando está para partir deste âmbito, deste mundo, ele chama o seu filho e fala com ele assim: tu és ainda muito jovem, mas se homem, cumpra aquilo que Deus está mandando, não vacile, honre a Deus. E Salomão, ao se colocar a herdar todo aquele grande reino, ele passa a ser conhecido como filho de Davi, o sucessor do trono de Israel. Ou seja, a disciplina na vida de Davi fez com que o sucesso de Salomão viesse a acontecer. Se eu não aceitar a disciplina hoje, às vezes na minha vida, eu vou impedir às vezes que os que estão vindo, os que estão gerados de mim, alcancem o potencial, gerem diante de Deus aquilo que o Senhor espera. Ou seja, às vezes é preciso pagar o preço de ser corrigido, de ser disciplinado hoje, para que amanhã a sua memória ela permaneça. Ninguém esquece de Jó, ninguém esquece de José, ninguém esquece de Davi, ninguém apaga da memória Salomão, ninguém esquece de Jonas. Todos esses foram disciplinados, todos esses tiveram uma correção da parte do Senhor e por isso ficaram marcados. Você quer ver uma pessoa que foi disciplinada em muito? Foi Pedro. Pedro, então, vivia sendo disciplinado por Deus. Pedro, tudo que fazia, que ele falava, ele era muito, vamos dizer assim, ele era muito espontâneo, né? Muito explosivo. Aí Jesus vivia corrigindo ele, né? Quando ele falou assim: não, eu estou pronto até para morrer se for preciso, junto contigo. Jesus falou assim: eita, vigia, rapaz. Hoje mesmo você vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes você me negarás. E ele falou assim: ah, será? E não foi o que aconteceu? E não foi? E quando ele tentou, né, impedir que algo acontecesse na vida de Jesus falou assim: aparta de mim, Satanás, vá-te, Satanás. Está doido? Impediu o propósito de Deus? Então ele foi aprendendo num crescimento diante de Deus de uma forma que a vida de Pedro ficou como um exemplo para nós nos dias de hoje. Até Paulo, que era um perseguidor, passou pela disciplina, foi corrigido. O Senhor Jesus falou assim: por que você está me perseguindo? Agora, porque você me perseguiu, eles irão te perseguir, você vai padecer por conta do meu nome. Está entendendo? Mas tudo isso só projetou a cada um desses, projetou cada dia mais, fez com que essas pessoas se tornassem colunas de sabedoria para os nossos dias, para os nossos ensinamentos. Então hoje a gente tem que entender isso, o quanto Deus ele quer que nós venhamos viver essa palavra. Vou ler de novo. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Ah, pastor, eu fui chamado a atenção, fiquei triste, eu fiquei assim chateado, não gostei, né? Mas tudo bem, hoje você está triste, mas amanhã você vai se alegrar, porque essa correção de hoje vai servir para que haja crescimento na sua vida, para que haja um crescimento e uma postura muito mais próxima daquilo que Deus deseja que você esteja realmente a possuir. Então não se desespere, não fique chateado, não fique angustiado, não fique aí, vamos dizer assim, com o coração acelerado ou partido, por conta de qualquer coisa que veio acontecer. Deus, ele sabe todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe aonde é que ele vai trabalhar. Você quer ver? Vá comigo lá no livro de Jó, no capítulo de número 42, só para a gente ver realmente
se valeu a pena, né, o Jó, ele permanecer fiel em meio a todo aquele processo da disciplina, né? Jó 42, versículo 1, olha o que diz, ó. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Olha o que Jó está falando agora. Jó falou assim, Senhor, hoje eu bem sei, hoje eu tenho convicção de que tudo o Senhor pode. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor tem o domínio, o Senhor tem o controle, o Senhor tem a direção acerca de todas as coisas. É isso que ele está falando assim, meu Deus, o quanto o Senhor é poderoso e tem o domínio de tudo. O Senhor tem na tua mão, na destra da tua justiça, autoridade para que cumprir qualquer coisa, para que se cumpra todos os teus propósitos. Olha o que ele diz, ó, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que não entendia. Olha o que ele está falando, eu falei, Senhor, hein, Sandra? Eu falei, Senhor, daquilo que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendi. Eu falei assim, meu Deus, eu me perdoo, porque eu falei de coisas que eu nem sabia que eu estava fazendo. Eu fui louco em tentar te questionar. Ele falou mais, ó. Ele diz assim, escuta-me, pois, e eu te falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Tu ensinaste-me. Ele estava falando assim, eu perguntei, o Senhor me ensinou. Quando a gente está no processo de aprendizado, de ser disciplinado, o melhor é perguntar para Deus. Ele diz, ó, com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele falou assim, antes eu conheci o Senhor porque as pessoas diziam, que as pessoas comunicavam a teu respeito. Hoje não, Pai. Hoje eu estou vendo com meus olhos. Eu te enxerguei em tudo. Eu vi o Senhor agindo e trabalhando em cada uma dessas situações que no início estavam me afligindo, me oprimindo, mas eu vi a tua boa mão. Olha o que ele diz, ó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele diz, ó, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tenamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Olha o que ele está dizendo. Vocês foram imprudentes, vocês falaram mal de mim, enquanto Jó falou só bem. Ele diz, ó, tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros e rica, meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós, e o meu servo, aqui ele falou, meu servo, aqui que estava sofrendo, aí que foi fiel, ele falou assim, o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Eu falei assim, agora quem vai orar para vocês, sabe quem vai orar por vocês? Jó. Vai lá e peça a ele para orar por vocês. Então foram Elifaz, o tenamita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus recebeu Jó na presença dele. E olha o versículo 10, para a gente concluir orar. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Olha que coisa maravilhosa, gente. O cara era conhecidíssimo já, mas agora ele se tornou mais ainda. Ou seja, a disciplina projetou Jó. O tempo de disciplina de Deus na nossa vida vai nos projetar. Às vezes a gente fica chateado pelo processo, mas ele é necessário. Ele é bem-vindo. Amém? Creia nisso.
Tome posse dessa palavra. O que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, faz parte do crescimento de Deus para a sua vida. Amém? Vamos lá? Vamos com Deus? Então, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença. O nosso propósito, ó Deus, é o mesmo: engrandecer o teu nome, bendizer ao Senhor, saber que tu és aquele que conosco fala, aquele que conosco trabalha, aquele que tudo é capaz de realizar em nosso favor. Meu Deus, como é bom saber que o Senhor trabalha em nossos corações, em nossas atitudes, na nossa personalidade, com um propósito e intuito de nos fazer crescer, de nos fazer desenvolver a fé. Por isso que José se tornou grande, por isso que Jacó teve um encontro contigo, por isso que Abraão se tornou pai de multidões, por isso que Isaac, ele superou na terra de Gerar, por isso que ele cresceu e se tornou grande, porque aceitou o processo, porque ele compreendeu o jeito que o Senhor age, a maneira a qual o Senhor trabalha. Por isso, ó Pai, que Davi se tornou o homem segundo o teu coração, e Salomão se tornou o único rei que governara em paz, porque o Senhor viu a aceitação. O Senhor percebeu que não houve rejeição aos teus ensinamentos. E até Pedro, que era tão rude, tão explosivo, quando entendeu trabalhar, quando o Senhor a ele corrigiu, ele se tornou um exímio pregador, um excelente pescador, não de peixes, mas de almas, pescador de homens. É isso que nós queremos, Pai, que a nossa fé, ela seja tomada, que ela seja impulsionada por uma fé, ó Deus, que nos faça crescer a cada dia, que nos faça alcançar patamares que nunca antes havíamos tentado alcançar. Que o Senhor nos ensina, Pai, a confiar e a descansarmos no Senhor de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. Se tem alguém sendo provado, se há alguém neste momento que nos ouve e que tem passado pelo processo da disciplina, mesmo que não tenha errado, mesmo que como Jó, esta pessoa sendo reta diante do Senhor, se desviando do mal, ainda veio enfrentar este processo da disciplina. Quem sabe não é o Senhor tirando ela do anonimato, tirando essa pessoa do esquecimento e já projetando a sua identidade, a sua personalidade lá na frente, no futuro, para que seja alguém que marque uma geração, para que seja alguém que marque todo um grande povo com as suas atitudes de fé, com as suas atitudes, ó Deus, a qual o Senhor realmente deseja que venhamos possuir, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Meu Deus, obrigado por mais esta vez que o Senhor nos ensina, por mais este momento a qual o Senhor nos concede o privilégio de aprendermos junto com o Espírito Santo. Fala aos nossos corações, confirmando e solidificando esta palavra, para que possamos crescer, para que possamos evoluir diante do propósito que tens para cada um de nós. Livra-nos, ó Pai, de toda e qualquer que seja a situação contrária, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não vem de Ti.
para que em todas as coisas possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meu Deus, eu quero te agradecer por mais esta segunda, já lhe apresentar mais essa terça, sabendo que até aqui fora fiel a cada um de nós, foi fiel a cada um dos teus servos. Obrigado, Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito, por ser o nosso grande escudo, a nossa grande fortaleza. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Estou vendo aqui também a Ju. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus fortaleça a nossa fé a cada dia mais e mais. Que possamos crescer na unidade, na graça e no conhecimento do nosso Pai. Amém? Estou ficando por aqui. Deixo a todos vocês o meu forte abraço, um grande beijo do pastor Reinaldo no coração, e viva o Senhor